Você já sentiu que, em certos momentos, tudo o que está acontecendo à sua volta está sendo observado, medido, avaliado? Como se cada atitude, cada pensamento, cada intenção estivesse diante de uma balança espiritual. Essa sensação não é apenas fruto da consciência, é real. A Bíblia nos revela que há um anjo que carrega a balança de Deus. Um mensageiro celestial designado para medir mais do que apenas ações visíveis. Ele pesa corações, motivações e destinos. Em Apocalipse 6:5, vemos o terceiro selo sendo aberto e surge um cavaleiro montado num cavalo preto. E ele traz consigo uma balança na mão. Aquilo não é apenas um símbolo de economia ou escassez, como muitos pensam. Aquilo representa juízo, justiça e medição espiritual. A balança não pesa moedas, ela pesa obediência, fidelidade, arrependimento. E é aqui que o assunto fica ainda mais profundo. Porque essa balança não desapareceu com o tempo. Ela não pertence a uma era passada. Ela está em movimento hoje. Em Ezequiel 45, Deus fala sobre pesos justos, medidas exatas e sobre a abominação das balanças desonestas. Isso não é apenas sobre comércio, é sobre a vida inteira. O que você entrega a Deus tem peso, mas o que você esconde, o que você finge ser, o que você omite, também tem. E esse anjo que está com a balança está observando. Há decisões celestiais sendo tomadas com base em coisas que você acha que ninguém viu. Mas o céu viu. O céu mede. O céu registra. Não é à toa que em Daniel 5, uma mão sobrenatural aparece diante do rei Belsazar e escreve na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E o que significa Tekel? Foste pesado na balança e achado em falta. Isso deveria nos fazer tremer. Deus não está em silêncio. O céu não está inativo. A balança está em operação. E o que é mais assustador, há pessoas sendo pesadas hoje e estão sendo achadas em falta. Vivem uma fé de aparência, mas o coração está longe. Fazem orações vazias, jejuns para si mesmas, ofertas como moeda de troca, mas Deus vê o que pesa de verdade, o quebrantamento. Se você já está sendo tocado por essa palavra, comente aqui abaixo. Senhor, me pesa na tua balança e me transforma. Isso ativa o engajamento e fortalece a mensagem. E compartilhe com alguém que precisa ser alertado. Porque o juízo começa pela casa de Deus e a balança está primeiro no meio do povo santo. No próximo bloco eu vou te mostrar os 3 momentos em que a balança do céu julgou antes que o castigo viesse, e como isso ainda se repete hoje. Antes do julgamento, Deus pesa, sempre. Ele nunca executa a sentença sem antes medir, pesar, discernir profundamente. Em Gênesis 6, antes do dilúvio, a balança de Deus já havia registrado a inclinação contínua do coração humano para o mal. A terra estava cheia de violência, e Deus disse: o fim de toda a carne é vindo perante mim. O que isso significa? Que ele havia observado, mensurado, e o peso do pecado se tornou insuportável. Foi só então que veio o decreto do juízo. Mas mesmo assim, Deus preparou uma arca, porque até na balança da justiça há espaço para a misericórdia. A mesma balança que revela a corrupção é a que identifica um justo. E foi isso que ele viu em Noé. Uma vida que pesava mais do que a cultura ao seu redor. Outro exemplo é o do povo de Nínive. Aquelas pessoas estavam nas profundezas do pecado. E Deus enviou Jonas para alertá-las. O que estava acontecendo ali? A balança de Deus estava se movendo. O juízo estava próximo. Mas ao ouvir a mensagem, o povo se arrependeu com jejum, pranto e mudança real. E o que Deus fez? Pesou novamente e encontrou arrependimento verdadeiro. Por isso, adiou o juízo. Isso nos mostra algo poderoso. Arrependimento tem peso. Quando você se humilha diante de Deus, algo se move no céu. A balança inclina-se a favor da misericórdia.
Isso não é religião, é realidade espiritual. E não podemos esquecer o episódio de Ananias e Safira em Atos 5. Eles prometeram uma oferta, mas mentiram ao Espírito Santo. Pedro os confronta dizendo: "Por que mentistes ao Espírito Santo?" E logo depois eles caem mortos. O que houve? Foram pesados. O que apresentaram era leve demais para o que afirmavam ser. A mentira, a tentativa de manipular as aparências espirituais, foi revelada pela balança do céu. Isso deve nos despertar para um fato. Deus não se impressiona com aparência. O anjo com a balança não mede o que os olhos humanos veem. Ele pesa o que os céus esperam, e esse peso é inegociável. Se essa palavra está te impactando, não guarde só para você. Envie para alguém que vive de fachada ou compartilhe no seu grupo da igreja. Escreva nos comentários: "Eu quero ter peso real diante de Deus." Isso reforça o seu compromisso espiritual e nos ajuda a espalhar essa mensagem que não é popular, mas é urgente. E no próximo bloco, vamos falar sobre o peso espiritual invisível que as pessoas carregam e como o céu interpreta isso de forma completamente diferente do que a terra enxerga. Há pessoas que andam por aí aparentemente comuns, discretas, invisíveis aos olhos humanos, mas no mundo espiritual, elas têm peso. E quando essas pessoas oram, algo se move. Quando elas jejuam, o inferno treme. Quando elas entram em silêncio, o céu as ouve. Porque o peso espiritual não tem a ver com posição social, com títulos eclesiásticos ou com quantidade de seguidores. Tem a ver com profundidade, integridade, obediência e santidade. Tem a ver com aquilo que você carrega quando ninguém está olhando. Em 2 Coríntios 4,17, Paulo diz: "A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória." O que é isso? O peso espiritual é gerado no secreto, na dor, na perseverança. Você lembra de Elias? Em 1 Reis 17, ele aparece diante do rei Acabe com uma declaração ousada: "Não haverá orvalho nem chuva senão segundo a minha palavra." Quem era ele para dizer isso? Um profeta escondido, mas com peso de obediência, de intimidade com Deus, de autoridade construída no secreto. Deus não confia palavras pesadas a pessoas levianas. E talvez seja por isso que você sente que está sendo treinado em silêncio, sem palco, sem visibilidade, porque Deus está te dando peso para os próximos dias. E isso não vem da noite para o dia, é lapidado. Pedro também é um grande exemplo. Antes de ser cheio do Espírito, era impulsivo, vacilante, inseguro. Mas após ser quebrado e restaurado por Jesus, em Atos 2, ele se levanta com um peso completamente diferente. Suas palavras cortam corações, convertem multidões, desafiam o sistema. O que aconteceu? Ele foi pesado no deserto da decepção, no fogo do arrependimento, e o céu encontrou peso real em seu interior. Aquele Pedro do fogo de Pentecostes era um novo homem. E você também está sendo moldado nesse processo invisível. Não desanime se ninguém te notar. O céu está te pesando. Escreve aqui nos comentários: "Senhor, dá-me peso de glória, não fama." Isso ativa algo em você e também nos ajuda a alcançar mais pessoas. Clique em curtir agora, se o Espírito está falando contigo. E no próximo bloco, eu vou te mostrar como o anjo com a balança ainda está operando nos dias atuais, em decisões espirituais, chamadas ministeriais e até julgamentos globais. Engana-se quem pensa que a balança de Deus foi algo do passado. Há um anjo designado exclusivamente para continuar pesando as ações, intenções e corações. E ele ainda está em ação hoje. Em tempos onde tudo parece estar em colapso, governos caindo, valores sendo invertidos, o certo sendo zombado e o errado exaltado, Deus está observando tudo. E como em Apocalipse, ele continua enviando mensageiros com funções específicas. A balança não pesa apenas indivíduos.
Ela pesa nações, ministérios, propósitos, tempos e até atmosferas espirituais. Há momentos em que o céu decreta: chegou a hora, foi pesado e não passou no teste. Muitos ministérios caem, não por falta de dons, mas por falta de peso espiritual real. São plataformas erguidas sem alicerces, fachadas montadas sem raízes. E quando o anjo com a balança passa, o que era aparentemente glorioso é revelado como vazio. Já viu algo assim? Uma liderança que parece poderosa, mas depois de uma crise, tudo desmorona? A balança pesou e não encontrou substância. Jesus falou disso em Mateus 7, 22, 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome profetizamos. E eu lhes direi: nunca vos conheci. Por quê? Porque o nome foi usado, mas o peso não estava lá. Mas a notícia poderosa é essa: o mesmo anjo que pesa também confirma, honra, ativa e libera. Quando Deus encontra um coração verdadeiramente rendido, a balança pende para o lado da graça. E nesse momento portas se abrem, dons são liberados, ministérios são ativados. É como em Atos 13:2, quando o Espírito Santo disse: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Aquilo não foi aleatório, eles já haviam sido pesados. O peso da entrega silenciosa, do jejum, da busca genuína, estava diante de Deus. E o céu respondeu: talvez você esteja nesse mesmo estágio, sendo medido, e em breve será promovido. Comente aqui: estou pronto para ser pesado e aprovado. E já envia esse vídeo para alguém que precisa ouvir essa mensagem urgente. No próximo bloco, nós vamos falar sobre os momentos em que a balança de Deus pesa a própria igreja. E o que isso revela sobre os dias que estamos vivendo. A verdade é dura. Deus começa seu juízo pela sua própria casa. Em 1 Pedro 4,17 está escrito: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Isso significa que antes de corrigir o mundo, ele pesa a igreja. E o que ele tem encontrado? Cultos lotados e corações vazios. Pregações poderosas, mas sem santidade. Cantores ungidos, mas que perderam o altar. A balança está pesando líderes, comunidades, doutrinas e intenções. Não se trata de perseguir ninguém. Trata-se de despertar a noiva de Cristo antes que seja tarde demais. Apocalipse 2 e 3 são cartas às igrejas do primeiro século. Mas o que está escrito ali ecoa hoje como um alerta escatológico. Em cada uma delas, Cristo diz: conheço as tuas obras. Ele observa, ele pesa. À igreja de Sardes, ele diz: tens nome de que vives e estás morto. A Laodiceia: és morno. A de Éfeso: deixaste o teu primeiro amor. Tudo isso é a balança em ação. Jesus, o Cordeiro e o justo juiz, está visitando as igrejas com olhos como chama de fogo e balança na mão. E ele ainda chama ao arrependimento. Ainda há tempo de mudar o peso da nossa condição espiritual. Você sente que sua igreja perdeu o peso da glória? Que as reuniões se tornaram mecânicas? Que a presença foi trocada por performance? Talvez esse vídeo tenha chegado até você como uma convocação divina. Para interceder, para confrontar em amor, para reacender o altar. O anjo com a balança está caminhando entre os candeeiros, como em Apocalipse 1, avaliando se ainda há óleo, luz e vida. E quando encontra, ele sela, ativa e envia. Mas quando não encontra, ele remove o candeeiro. E isso é sério, porque uma igreja sem peso é uma igreja sem voz diante do mundo. Se você sente esse clamor, comente: Senhor, começa o peso por mim. Curta esse vídeo agora e se inscreva, porque nas próximas semanas vamos continuar falando sobre a balança espiritual em outras áreas da vida: família, finanças, ministério. Agora, no último bloco, vou te conduzir a uma entrega. Vamos buscar juntos o peso da glória que agrada ao coração de Deus. A boa notícia é essa: você pode mudar o seu peso diante de Deus.
Não com obras, não com sacrifícios vazios, mas com rendição real. Deus não resiste a um coração quebrantado. Em Isaías 66:2, ele diz: "Mas para esse olharei, para o humilde e contrito de espírito e que treme da minha palavra." O céu está procurando peso verdadeiro, não aparência. E esse peso começa quando você diz: "Senhor, eu me entrego por inteiro." Há pessoas que estão assistindo esse vídeo agora mesmo e sentem que foram achadas em falta. Sentem que se a balança pesasse agora, não passariam. Mas Deus está dizendo: ainda há tempo. Hoje, Ele quer começar um novo ciclo contigo. E isso só acontece quando você abre mão do controle, da imagem, das máscaras. Quando você para de tentar parecer forte e começa a ser vulnerável diante de Deus. Talvez o anjo com a balança já passou por você em dias anteriores. E você resistiu. Mas hoje, a presença dele volta não com juízo, mas com misericórdia. E você tem a chance de inclinar a balança para o lado da glória. Porque o arrependimento tem peso. A adoração sincera tem peso. O jejum que não busca bênçãos, mas a face de Deus, tem peso. Pai Celestial, muito obrigado por Jesus. Muito obrigado pela substituição. Muito obrigado porque através do que aconteceu naquela cruz, nós conseguimos nos achegar a Jesus. Obrigado porque, mesmo quando somos achados em falta, o sangue fala mais alto. Hoje, nos colocamos diante da tua balança. Não queremos nos esconder. Queremos ser pesados e aprovados. Que todo peso falso caia por terra. Que toda leveza espiritual seja substituída por peso de glória. Que a nossa vida seja mais do que palavras. Que a nossa adoração tenha substância. Que o nosso coração seja encontrado verdadeiro. Espírito Santo, ativa em nós um peso que muda atmosferas. Toca essa pessoa agora que está orando comigo. Renova, limpa, restaura. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, escreve aqui: "Eu entreguei meu peso a Deus." E se inscreva agora mesmo no canal, porque o próximo vídeo vai ser um alerta urgente sobre os anjos que selam os escolhidos nos últimos dias. Você não pode perder. E lembre-se, o anjo com a balança ainda está em ação. E o seu peso ainda pode mudar tudo.